Boa noite. Finalmente consegui chegar. Hoje foi um dia um pouco mais aglomerado, mas pela graça de Deus estamos aqui. Vamos orar para Deus nos abençoar nesse tempo de comunhão, nesse tempo de compartilhar da palavra de Deus, de orar junto, para que Deus nos guie naquilo que façamos. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pela sua graça, por tudo que o Senhor já fez por nós, por tudo que o Senhor vai fazer, e te damos graças pela sua mão providenciadora que cuida de cada um de nós. Que o Senhor fortalece a nossa fé e nos ajuda a nos focar no Senhor, na sua palavra, e nos deixar orientados por ti. Abençoe a sua palavra nesta noite, as nossas orações, nos conduza para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos cantar um hino. Um hino que fica mais fácil para mim e obviamente para os irmãos também. Eu iria dizer, bom, se vocês têm algum hino que queira cantar, nós vamos cantar, né? Mas como não existe essa possibilidade, né? Nós vamos ter que ainda ser guiados pelaquilo que eu escolho, e como eu não sou muito bom com escolhas, então vamos cantar o hino 177, Firme nas Promessas de Deus. E aliás, é o que nós mais devemos nesses dias ser atento naquilo que Deus nos fala na sua palavra, nas suas promessas, e estar firme nisso, confiantes que Deus é aquele que detém todo sob o seu controle e guia o universo inteiro conforme aquilo que ele se planejou a fazer. E dentro disso Deus nos dá as suas promessas relacionadas às nossas vidas, em qual nós podemos confiar, apesar das circunstâncias ser muitas vezes contrárias, adversas, incertas, dubiosas, mas a palavra de Deus ela está certa. O que Deus diz que vai fazer, aquilo que vai fazer. E é por isso que nós devemos estar firmes e confiantes naquilo que Ele prometeu. Então vamos cantar esse hino 177, Firme nas Promessas de Deus. 177. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
Mestre, firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Amém? Meus amados, como é obviamente um programa voltado à oração, gostaria de falar de alguns assuntos que seja importante para que nós oremos. Como estamos online, portanto não há várias pessoas para orar, eu mesmo vou ter que fazer essa oração, então eu posso mencionar vários assuntos, mas eu gostaria de falar um pouco desses assuntos para que os irmãos, não somente nessa reunião, mas após dela, possa manter esses assuntos diante de Deus. E um dos assuntos que eu gostaria de falar é orar sempre pela igreja. A igreja, que constitui o corpo de Cristo, é a agência de Deus aqui na terra para manifestar a sua glória e para anunciar a grandeza de Deus e o Evangelho, que é a salvação para todos aqueles que creem. Então, a igreja ela tem a sua importância diante de Deus e também diante desse mundo. E eu diria que a igreja ela é estratégica para o bom funcionamento do nosso mundo, porque ela traz a noção da verdade, a verdade absoluta de Deus, verdade essa que pode trazer libertação. Ela traz a mensagem da paz, ela traz mensagem da segurança e da salvação em Cristo. Porém, é imprescindível que a igreja entenda o seu papel e não somente que eu entenda, mas que se disponha a se oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que Deus a use para esse propósito que Deus a estabeleceu. E a gente sabe que muitas vezes a igreja se omitiu as suas responsabilidades, a sua missão. E com certeza com isso todos têm a perder, inclusive a própria igreja. Existe uma tentação muito grande para cada um de nós que compomos a igreja de se focar em nossas vidas, em nossa segurança, em trabalhar e depor nossos esforços para que a gente construa uma boa vida, um futuro tranquilo e seguro. E o que restar de tempo e de recursos a gente colocar à disposição do reino. Mas isso é uma inversão de valores. De fato, a nossa grande preocupação não deve ser, em primeiro lugar, a nossa segurança. Não deve ser nem pelo menos a nossa vida, porque se aprove a Deus usar a nossa vida e a nossa morte para a sua glória, a gente tem que estar disposto para isso. E então, a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa preocupação, como nós já falamos através do livro de Atos várias vezes, deve ser o cumprimento do nosso ministério, deve ser a pregação do Evangelho e cumprir com a nossa missão. Isso que é o importante. E o resto, como a Bíblia diz, vai ser trabalhado por próprio Deus. Então, orar para que Deus traz no meio do seu povo um verdadeiro avivamento, onde cada um possa se avaliar, confessar os seus pecados, se voltar para Deus num compromisso pleno de servir a Deus, de priorizar o reino de Deus e não ter medo a sacrificar o que for necessário para que o reino avança e considerar o reino de Deus, a pregação do Evangelho, a missão de Deus acima da sua própria vida. Sem isso, não há cristianismo verdadeiro de fato, um cristianismo eficaz, um cristianismo que faz diferença. Então é preciso que olhemos para isso e se perguntar ao mesmo tempo se o reino é de fato o nosso interesse.
se o reino é a prioridade da nossa vida. O reino é alguma coisa com qual nós contribuímos ou é a coisa essencial pelo qual nós vivemos? É o reino que guia a nossa vida? Então eu gostaria que os irmãos orassem por isso, pelo despertamento da igreja, tanto aqui em Rio Tinto como no mundo inteiro. As igrejas, meus amados, nesse tempo são importantíssimas. O valor do testemunho cristão é urgente para o mundo em qual nos encontramos. E Deus já preparou o caminho. Deus já sensibilizou o mundo inteiro para ser receptor da sua palavra. Cabe a nós pregá-la, cabe a nós aproveitar essa oportunidade e não nos empreender com outras atividades e deixar o reino para depois. Pois para que serve a nossa vida se ela não serve ao reino de Deus? Então eu gostaria que você ore pelo despertamento da igreja, ore pelo avivamento da igreja. Gostaria que você ore pelos líderes da igreja. Eles são essenciais não somente nesse movimento de despertação, mas também em tudo o resto, como pessoas que guiam a igreja, como aqueles que se lidam com as decisões da igreja. Então, ore para que Deus os conduza nas melhores decisões, que Deus também abençoe a vida deles, que Deus lhe dá palavra sábia, palavra forte do Evangelho para pregarem, e ao mesmo tempo ore pelas suas necessidades, pelas suas famílias. Se a igreja está em contínuo ataque pelo Satanás, com certeza os líderes são os primeiros ou os mais fortes a serem atacados. Então é preciso que mantemos eles em nossas orações. Ore pelos missionários que estão nos campos. Com certeza, diante dessa pandemia, há muitas incertezas, há muita insegurança e é claro que as preocupações estão crescentes. Numa situação em qual você não sabe exatamente o que esperar, não sabe como isso vai acabar e ainda você está num país que não é seu, não podendo voltar para casa. Se tentar voltar, você não sabe se vai dar certo, pode ser parado em algum aeroporto por aí. Então, ore por eles. São questões de sustento também. O real se desvalorizou, alguns perdemos seus empregos, e então, claro que isso gera uma certa preocupação para os missionários. Então, ore por eles, por tudo isso. E também gostaria que nós oremos pelo povo que de uma forma ou outra tem tangências com o Evangelho, para que Deus abençoe os seus eleitos, para que Deus abra o coração de todos aqueles que ouvem o Evangelho e lhes dá um coração de arrependimento, um espírito de arrependimento, e que ele se volta, procure a face de Deus. Também gostaria que orasse pela paz. Nós vemos o mundo em constante conflito. No Brasil, nos Estados Unidos, esses conflitos só aumentaram e pegaram uma onda que alavancou o mundo inteiro em conflito. Em vários países pelo mundo, por causa do racismo, por causa de uma ou outra, existem vários tipos de conflitos. E por mais que as pessoas militam por uma causa, no entanto, esses conflitos não são muito saudáveis. Então é bom que a gente ora pela paz, pela tranquilidade e que não haja prejuízos. Nosso próprio país sabem como está, né? E falando nisso, orar pelo nosso país. Parece que está em contínuas tensões políticas, econômicas, sociais. Vários estados e municípios querem abrir, porém o contrário às estatísticas, onde a contaminação está crescendo mais do que antes, quando estava tudo fechado, e agora querem abrir quando as coisas aumentam. É uma incoerência, mas enfim, não vou para fazer apologia aqui a isso, apenas que a gente precisa orar para se ter equilíbrio, se ter sabedoria nas decisões que cada governo do estado toma as decisões. Também orar pelo governo maior, federal, orar pelo presidente do país, enfim, pelos ministros. Nós tivemos outra polêmica com o ministro da Educação, ele se demitiu antes que tomasse posse. Então, assim, tem uns movimentos
que gera essa tensão no governo. Então, orar por isso, orar pelo Brasil, e orar, meus amados, por aqueles que trabalham em primeira linha, aqueles que trabalham para a criação de uma nova vacina. Os irmãos vejam como isso é importante, e até que essa vacina seja testada, seja aprovada e ela chegue a ser possível para a população, ninguém se sente seguro. A OMC avisa que estamos longe de sair da pandemia. Em alguns países se fala da segunda onda, e para piorar todo esse cenário, que precisamos orar também, se descobriu que existe um novo vírus na China, de origem suína, dos porcos, igual a H1N1, e já passou para os humanos, mas ainda não se sabe exatamente a evolução como vai ser, mas os cientistas temem de novo virar um vírus pandêmico. E imagina, nós não terminamos com um, já vira outro. E esse tem outras, sofreu algumas mutações, pelo que parece, e aqueles que foram imunizados pela H1N1 não faz face a esse novo, vai precisar de uma nova imunização, de uma nova vacina. Então, parece que estamos numa onda que traz a outra onda. Então, é preciso que oramos, é preciso que olhamos o que Deus tem a nos ensinar com tudo isso, e oramos para que Deus nos proteja. Então, esses são alguns motivos aí para a gente orar. Com certeza cada um deve ter mais, mas se você lembrar desses motivos, já é muita coisa para orar. Então eu vou fazer uma oração mais geral nesse momento, depois nós vamos falar um pouco da palavra de Deus, tá certo? Então fecha seus olhos e ore junto comigo. Nosso Pai, nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, agradecemos que o Senhor está em controle de toda a história. O Senhor é aquele que permitiu tudo isso, e o Senhor é aquele que pode trazer o bem de tudo isso, apesar da toda a situação complicada em que o mundo se encontra. O Senhor é aquele que pode nos fazer nos ver dias bons de novo. Por isso, Pai, nós oramos por dias novos, dias bons, dias de renovação, de alegria, e somente o Senhor pode fazer isso. Abençoe aqueles que se lidam com a vacina, com a construção dessas vacinas, que o Senhor lhes dá sabedoria, e que se chega ao conhecimento de uma vacina que possa ajudar a ser efetiva, sem danos colaterais. Também pedimos que o Senhor nos proteja de uma nova onda pandêmica do novo vírus que se achou na China, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abençoe os governos de estados no Brasil, o governo federal, com decisões sábias quanto à reabertura, e como isso deve ser feito e quando isso deve ser feito. Abençoe as pessoas com consciência e com senso em saber como agir, se proteger e proteger os outros. Pedimos que o Senhor abra o coração de todos aqueles que ouvem o Evangelho de uma maneira ou de outra, que o Senhor os conduz para o arrependimento, ajuda o nosso mundo a buscar a sua face, e abençoe a igreja na pregação do seu Evangelho, que ela prega um Evangelho, que se dedica ao verdadeiro Evangelho, traz um verdadeiro avivamento no meio do seu povo, para que o seu povo se arrependa dos seus pecados, que volta a se comprometer com o Senhor e a sua missão, e que as missões seja a prioridade de cada um e da sua igreja, que se investa nisso. Abençoe seus missionários, os protegendo, os guardando, os fortalecendo, e seja com eles aonde cada um esteja. Abençoe os pastores, os líderes das igrejas, que o Senhor os conduz com sabedoria nas decisões que eles devem tomar. Que o Senhor seja com eles, os guardando, os protegendo, dando palavra para pregar, e fazer isso com intrepidez, assim como deve fazer. Que o Senhor seja misericordioso para com todos os assuntos que nós falamos sobre eles, os colocamos diante de Ti. Pedimos que o Senhor abençoe aqueles no nosso meio que foram de alguma forma afetados, que sofrem de alguma forma, que são doentes
dando a eles uma boa recuperação. Abençoe os nossos parentes, que o Senhor se compadeça deles, dando os confortos a cada um. Abençoe e fortaleça a fé do seu povo. Que o Senhor seja conosco. Abençoe a nossa cidade. O protege de uma contaminação em massa que possa afetar muitos. O Senhor sabe a condição desse povo. O Senhor conhece as possibilidades do nosso município. Então, protege em seu nome esse município, mas dá a ele ao mesmo tempo um verdadeiro arrependimento e aonde eles possam reconhecer o Senhor como o Senhor dos exércitos, o Senhor soberano que enviou seu Filho Jesus para morrer pelos seus pecados. Então, que o Senhor ajude esse povo a voltar-se para Ti. Nós entregamos tudo isso nas Suas mãos e pedimos que opera mais do que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu gostaria de fazer a releitura do texto que nós falamos no domingo e passar por algumas verdades que já foram ditas para nos fortalecer nisso. Então, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 21, de versículos 7 a 16. Atos, capítulo 21, de versículos 7 a 16. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesárea, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizaram. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia o profeta chamado Agabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazais chorando e quebrando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dizemos: Faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Manassón, natural de Chipre, velho discípulo com quem nós deveríamos hospedar. Amém. Meus amados, assim como nós estamos vendo nesses últimos domingos a trajetória do apóstolo Paulo, rumo a Jerusalém, ele vem vindo em sua jornada, aonde ele passa encontrando com os discípulos, gastando tempo com eles, orando com eles, se fortalecendo no meio deles. E vemos como Deus insiste em nos ensinar o valor da comunhão, o valor de gastar tempo com aqueles que pertencem ao Senhor, fazer tempo para parar e conversar com os discípulos. Nós vivemos num mundo tão ocupado, com tantos afazeres, mas o que é mais importante, meus irmãos, às vezes saber parar e gastar um tempo com os discípulos, nos fortalecer. É por isso que o cristianismo é tão belo. Essa irmandade o mundo não tem. Por isso vive nessa aglomeração sem suporte e acaba sendo derrotados no meio do caminho. Mas o cristão, ele não se concentra só no fazer das coisas, mas ele se concentra também na comunhão, na unidade com o corpo de Cristo, onde ele é fortalecido, onde ele encontra suporte, consolo, conforto, onde ele encontra apoio. É por isso que é importante não passar adiante pela porta dos discípulos, mas parar e falar com eles. E Paulo passa e entra na casa do Filipe, evangelista, que era um dos 7. Que bonito, Paulo faz um tempo. Ele sabe que naquele lugar havia um obreiro de Deus.
um que no meio da perseguição ele foi para Samaria, pregou a palavra de Deus com coragem e houve um grande avivamento lá. Mas Paulo é atento em entrar e ter com ele, se alegrar junto com ele. E lá acontece um episódio interessante que um profeta chega da Judeia e ele mostra para o Paulo, através do Espírito Santo, o que haveria de esperar em Jerusalém, o que haveria de acontecer. E nessa viagem já vem vindo Deus mostrando que em seu rumo ao Jerusalém as coisas meio que iriam se fechar e que Deus iria usar, como já fez, e a gente vai ver isso de maneira poderosa, a sua vida para a proclamação do Evangelho no Império, em Roma, em condições de preso. E assim como o domingo passado, retrasado, falamos disso, os discípulos mostraram para ele para não ir em Jerusalém, mas Paulo está firme na posição dele, naquilo que ele entende que deveria fazer, apesar das recomendações. E dessa vez é muito mais claro, diz, você vai ser preso em Jerusalém. Mas isso não é um motivo para assustar, quer dizer, a mostrar o perigo e não só o perigo, aquilo que ia acontecer indo lá, não é motivo para ele parar. Talvez ao saber do que acontece e que não seja tão positivo, lá na frente talvez a gente não iria fazer um passo a mais. Mas aí que se faz a verdadeira diferença na vida de um cristão. Ele não vê só o perigo, ele vê a vontade de Deus. Ele vê o Senhor que vai com ele, o Senhor que o chama para ir para lá, que tem um propósito. Mesmo que o custo da obediência e do discipulado é muito grande, e que nesse caso significaria a própria vida do apóstolo Paulo. Meus amados, nem sempre o caminho do cristão ele é fácil. Mas se Deus nos chama a andar por esse caminho, vale tudo a pena, mesmo a perca da nossa vida. E então, os discípulos obviamente tentam protegê-lo, mas Paulo deixa claro para eles, eu estou pronto para isso. Eu estou pronto não somente a ser preso, como haverá de ser, mas estou pronto a algo a mais, se isso necessário, a dar a minha própria vida pelo nome do Senhor Jesus. E com isso ele deixa claro a sua posição, ele deixa claro que está em paz nisso. Não é que Paulo rejeita os conselhos, mas entende que essa era a vontade de Deus. E quando era a vontade de Deus de ele não ir mediante avisos de um perigo, ele não ia, assim como nós já vimos. Mas a grande diferença aqui não é de ter ou não ter perigo, é de ser ou não ser a vontade de Deus. E isso que fez a diferença e fez Paulo ir para frente. Para ele era importante fazer a vontade de Deus e proclamar o Evangelho onde Deus quer que seja. E ele vai para frente. E como eles perceberam que não podia persuadir o apóstolo Paulo, eles não insistiram, porque eles entenderam que a vontade de Deus, eles não queriam se colocar contrários, mas eles aceitam também a vontade de Deus, faça-se a vontade de Deus. E não somente isso, mas alguns ajudaram nos preparativos e alguns foram com o apóstolo Paulo. Que bonito, já que nós não podemos para isso, já que essa é a vontade de Deus, então pelo menos nós vamos ajudar, nós vamos ficar com você, ajudar nos preparativos, algum de nós vai se juntar à equipe e vai acompanhar. E que bonito que o servo de Deus, ele fica acompanhado, ele não fica sozinho nesse momento e que outros entendem o papel deles de apoiadores. E isso é um ponto importante, meus irmãos. Talvez nem sempre Deus nos chama no ministério da forma que algum pastor ou missionário é chamado, está na linha de frente. Mas talvez Deus chama cada um de vocês a ser um apoiador. E um apoiador, você pode ser um apoiador espiritual, em oração, um apoiador pode ser participativo, participar em contribuir com a vida daquele líder de alguma forma, ou pode ser um mantenedor financeiro de alguma forma. Seja lá como for, se pergunta, se eu não estou na linha de frente, pelo menos eu posso apoiar quem está na linha de frente, ser um apoiador. E que bonito quando essas coisas funcionam junto. E que Deus nos ajude a entender isso. Então é mais ou menos sobre isso que nós falamos no domingo, então não vou insistir em refazer tudo que
falamos no domingo, mas só para lembrar os irmãos alguns ênfases do texto, fortalecer isso na nossa mente e na nosso coração. Então, que Deus nos abençoe, ser cristãos submissos à vontade de Deus, independente do custo disso para cada um de nós. E, meus amados, o custo pode variar. A vontade de Deus para cada um de nós pode divergir e também ter custos variados. Pode ser que alguns são missionários e não acontece nenhum sacrifício. Pode ser que alguns são chamados a grandes sacrifícios. Deus é quem sabe, mas seja lá como for, Deus é aquele que é glorificado através da obediência e do serviço dos seus santos. E que cada um de vocês seja um desses. Amém? Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, agradecemos por esse tempo junto. Nos ajuda a ser servos, obedientes, fiéis ao Senhor. Perdoe os nossos pecados, a nossa indiligência de servir ao Senhor. Perdoe por quantas vezes nós nos colocamos à frente do seu reino e buscamos mais nosso bem-estar do que a própria propagação do seu reino. Que o Senhor abençoe a igreja daqui de Rio Tinto, para que ela seja viva e eficaz no chamado dela. Abençoe cada membro, para que seja firme e forte na sua fé e que tenha uma visualização boa da sua vontade. Abençoe a cada família, guardando, protegendo e dando aquilo que é necessário. E nós te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém.